A embaixadora Alina Vasquez sentou-se na cadeira mais pequena da grande Câmara do Conselho Galáctico. A cadeira foi projetada para uma espécie com metade do seu tamanho, e ela teve que dobrar os joelhos em um ângulo desconfortável apenas para caber. Isto não foi um acidente. Nada no conselho foi um acidente. Ao seu redor, representantes de 200 espécies enchiam a enorme sala circular. Alguns flutuavam em bolhas gravitacionais. Outros respiravam através de máscaras conectadas a tanques da atmosfera de sua casa. Alguns existiam como hologramas projetados. Seus verdadeiros corpos são grandes ou frágeis demais para viajar. Todos eles olharam para Alina de plataformas elevadas. A plataforma de humanidades era a mais baixa da Câmara. O alto árbitro Zorvax do Dominaria estava no centro da sala. Sua espécie governou o conselho por 4.000 anos. Eles eram altos e magros, com pele como prata polida e olhos que viam em aspectos que os humanos não podiam imaginar. Quando Zorvax falou, o dispositivo de tradução no ouvido de Helena converteu suas palavras em um inglês monótono e sem emoção. O conselho agora ouvirá a petição da delegação humana, anunciou Zorvax. Seu tom deixou claro que isso era uma formalidade. Embaixador Zorvax, por assim dizer, Alina se levantou. Ela já havia feito esse discurso 6 vezes antes. Cada vez, o conselho votou para adiar a ação. Cada vez, mais humanos morreram. Membros honrados do conselho que ela começou. Nos últimos 3 anos, o Império Catrani conduziu 47 ataques a mundos colônias humanas. Mais de 12.000 cidadãos humanos foram mortos. Outros 8.000 foram levados como escravos. Apresentamos evidências desses ataques. Nomeamos os comandantes Catrani responsáveis. Pedimos apenas que o Conselho aplicasse as suas próprias leis contra agressões não provocadas. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da Câmara. A maioria dos representantes não estava prestando atenção. O embaixador Varini estava cuidando das penas. O delegado Siltax parecia estar dormindo. Apenas algumas espécies encontraram seus olhos, e suas expressões variavam do tédio ao desprezo. Hoje não estou pedindo intervenção militar, continuou Alina. Estou pedindo permissão para comprar tecnologia defensiva. Especificamente, geradores de escudos e sistemas de alerta precoce que permitiriam que nossas colônias se protegessem. Isso chamou a atenção deles. A Câmara encheu-se de conversas sussurradas em uma dúzia de idiomas. Zorvax ergueu uma longa mão pedindo silêncio. Embaixador Vasquez, seu pedido foi analisado pelo Comitê de Transferência de Tecnologia. Eles determinaram que fornecer tais sistemas à humanidade representaria um risco inaceitável para a estabilidade galáctica. Alina sentiu sua mandíbula apertar. Posso perguntar que risco um escudo defensivo representa para alguém? A humanidade é uma espécie jovem, disse Zorvax. Ele falou devagar, como se estivesse explicando algo para uma criança. Vocês são membros deste conselho há apenas 80 anos. Nesse período, você demonstrou uma tendência preocupante à agressão e à dissidência emocional. O comitê acredita que fornecer tecnologia avançada pode encorajar comportamentos perigosos. Comportamento perigoso, repetiu Alina, como nos defendermos dos traficantes de escravos. As ações dos Catrani, embora lamentáveis, enquadram-se em parâmetros inaceitáveis para disputas interespécies. Zorvax consultou algo em sua tela de dados. O comitê observa que a humanidade não conseguiu estabelecer relações diplomáticas adequadas com o Império Catrani. Talvez se você tivesse demonstrado mais respeito pelas suas tradições culturais, as suas tradições culturais incluíam comer os seus prisioneiros. A Câmara entrou em erupção. Várias espécies começaram a gritar. O embaixador Catrani, uma criatura enorme com placas blindadas cobrindo seu corpo, levantou-se do assento e apontou para Alina. O humano nos insulta, ele rugiu. É por isso que atacamos seus mundos. Eles não têm respeito nem compreensão da hierarquia adequada. Eles devem aprender o seu lugar. Zorvax restaurou a ordem com um gesto. Embaixador Vasquez, irá pedir desculpas à delegação Catrani. Alina olhou para ele. Por um longo momento, ela considerou recusar.
Ela pensou HT sobre os colonos em Adlace Hope que enviaram pedidos de socorro durante 6 horas. Antes de os Catrani terminarem com eles, ela pensou nas crianças tiradas do Novo Éden e que nunca mais viriam suas famílias. Então ela pensou em suas instruções. O secretário-geral Shen foi muito claro. Não dê a eles uma razão para agir contra nós. Ainda não, peço desculpas. Alina disse, as palavras tinham gosto de cinza em sua boca. Falei fora de hora. Zorvax assentiu como se não esperasse mais nada. O Conselho irá agora votar a petição humana para transferência de tecnologia defensiva. A votação durou menos de 1 minuto. 187 espécies votaram pela negação do pedido. 11 abstiveram-se. 2 votaram a favor de espécies tão pequenas e fracas que o seu apoio não significou nada. A petição é negada. Zorvax anunciou que este assunto está adiado por tempo indeterminado. O Conselho passará agora para o próximo item da agenda. Alina reuniu seus documentos e saiu da Câmara. Ninguém a viu partir. Ela já estava esquecida. A viagem de volta à Terra durou 3 semanas. Alina passou a maior parte do tempo sozinha em seus aposentos, olhando para as estrelas e se perguntando por quanto tempo a humanidade poderia sobreviver assim. Os Cetronai estavam ficando mais ousados. Outras espécies notaram a fraqueza da humanidade e começaram a fazer as suas próprias exigências, acordos comerciais que equivaliam a roubo, acesso a mundos humanos que pareciam uma invasão e, sempre, a ameaça silenciosa por trás de cada negociação, cooperação ou enfrentamento de consequências. Quando seu navio aterrou em Genebra, um carro estava à espera para levá-la diretamente ao gabinete do secretário-geral. Marcus Shen era um homem pequeno, com cabelos grisalhos e olhos cansados. Ele ocupou seu cargo por 12 anos, mais tempo do que qualquer outro na história. O estresse de lidar com o conselho envelheceu terrivelmente. Assisti à sessão, disse Shen quando Alina entrou. Você fez bem, eu falhei. Mais uma vez, Shen balançou a cabeça. Você fez exatamente o que eu pedi. Você mostrou a eles que somos fracos, que estamos desesperados, que não temos opções. Alina franziu a testa. Por que você iria querer isso? Em vez de responder, Shen apertou um botão em sua mesa. Uma seção da parede se abriu, revelando um elevador escondido. É hora de você aprender o que realmente temos feito nos últimos 80 anos. O elevador desceu por quase 10 minutos. Quando as portas finalmente se abriram, Alina saiu para uma vasta câmara subterrânea que não deveria existir. Telas cobriam todas as paredes, exibindo dados que ela não conseguia entender. Centenas de pessoas trabalhavam nas estações, monitorando sistemas que ela nunca tinha visto antes. Chamamos isso de protocolo Prometheus, disse Shen. Tudo começou no dia seguinte ao primeiro contato com o Dominário. Estudamos história galáctica. Aprendemos o que acontece com as espécies jovens que dependem da proteção do Conselho. Os Vanix confiaram no Conselho e foram absorvidos pelo Império Dominário. Os Retal dependiam de tratados de Conselho e foram exterminados quando esses tratados se tornaram inconvenientes. Todas as espécies que mostraram fraqueza foram eventualmente destruídas. Ele a conduziu até uma exposição central. Ele mostrava um mapa da galáxia, mas sobreposto por milhares de pontos de luz que não estavam em nenhum mapa oficial, então decidimos ser fracos. Shen continuou, reclamamos, imploramos, deixamos que nos insultassem, roubassem e matassem nosso povo. E enquanto eles riam de nós, enquanto nos descartavam como apenas mais uma espécie primitiva esperando para ser conquistada, construímos um Lenastiad na exposição. Os pontos de luz não eram estrelas. Eles eram algo completamente diferente. O que é isso? Shen sorriu. Não foi uma expressão agradável. Esta é a maior força militar da história da galáxia, escondida nos espaços entre as estrelas. Esperando, ele se virou para encará-la. Os Catrani acabaram de atacar Nova Elsínquia. 2 milhões de pessoas estão a tomar escravos e a queimar cidades. Acho que é hora de pararmos de fingir. Ele caminhou até um console e digitou uma série de códigos. Ao redor da sala, as telas começaram a piscar em vermelho. Hoje, a humanidade vai para a guerra e a galáxia aprenderá que erro fatal cometeu.
Eu fiz. O comandante Veractus estava na ponte de sua nau Capitânia e observava a Nova Helsinki pegar fogo. Sua frota de 60 navios de guerra pairou em órbita acima da colônia humana. Suas armas criam linhas de fogo pela superfície do planeta. No terreno, seus soldados se moviam pelas cidades, reunindo os fracos e os úteis enquanto matavam o resto. Este foi o maior ataque que os Catrani já conduziram contra a humanidade. Os ataques anteriores tinham ocorrido num pequeno posto mineiro aqui, e num assentamento agrícola ali. Apenas o suficiente para lembrar aos humanos que eles eram presas. Mas a última votação do Conselho mostrou a Veractus algo importante. Ninguém protegeria os humanos. Ninguém se importou com o que aconteceu com eles. Então ele trouxe 60 navios e 50.000 soldados. Ele pegaria tudo que valesse a pena e não deixaria nada além de cinzas para trás. Quando retornasse ao Katara Prime, seria celebrado como um herói. O próprio imperador poderia conceder-lhe novos territórios de caça. Comandante, gritou seu oficial de comunicações, perdemos contato com o planeta natal. Veractus se virou. O que você quer dizer? Todos os canais do Katara Prime estão silenciosos. Não consigo alcançar nenhuma estação retransmissora no espaço Catrani. Isso era incomum, mas não alarmante. Os sistemas de comunicação falharam algumas vezes. Continue tentando. Provavelmente é apenas interferência do campo magnético do planeta. Sim, comandante. Veractus voltou sua atenção para a tela principal. Suas forças terrestres estavam fazendo excelentes progressos. Eles já haviam capturado mais de 100.000 humanos. Os centros de processamento estavam cheios de escravos frescos, chorando e implorando na sua linguagem feia. Ele sentiu uma onda de satisfação. Era assim que a galáxia deveria funcionar. Os fortes tiraram dos fracos. Então seu oficial de navegação emitiu um som estranho. Foi quase como um gemido. Comandante. Você precisa ver isso. Veractus caminhou até a estação de navegação. As escamas do oficial ficaram pálidas, um sinal de extremo medo em sua espécie. Suas mãos com garras tremiam quando ele apontou para a tela. Nossos sistemas de navegação mostram leituras impossíveis. De acordo com isso, estamos cercados por mais de 10.000 objetos, mas não havia nada lá há pouco. Veractus sentiu o primeiro sinal de desconforto. Execute um diagnóstico. Seu equipamento deve estar com defeito. Executei 3 diagnósticos. Todos eles mostram a mesma coisa. A voz do oficial falhou. Os objetos estão se movendo. Eles estão se aproximando de nossa posição. Veractus caminhou até a tela principal. Mostre-me. A tela piscou e mudou. A princípio, Veractus não viu nada de incomum. Apenas o vazio negro do espaço pontilhado de estrelas distantes. Então seus olhos se ajustaram e ele começou a ver formas na escuridão. Eram pequenos, pouco visíveis contra o fundo do espaço, mas eram milhares. Dezenas de milhares. Eles formaram uma esfera ao redor de sua frota e estavam se aproximando. O que são isso? Veractus exigiu que ninguém respondesse. Ninguém sabia. O primeiro ataque veio sem aviso prévio. Um raio de luz atingiu um de seus navios de escolta e os navios simplesmente desapareceram. Nenhuma explosão, nenhum destroço. Num momento estava lá. No próximo, ele desapareceu. Então a escuridão ganhou vida. As plataformas de armas de objetos. Veractus percebeu com horror que abriu fogo de uma só vez. Eles não atacaram como qualquer inimigo que ele já enfrentou. Não houve formação. Nenhum padrão previsível. Eles enxameavam como insetos, movendo-se em perfeita coordenação, atacando simultaneamente em todas as direções. Os sistemas defensivos de sua nave não conseguiram rastreá-los. Seus artilheiros não conseguiram atingi-los. Eles eram pontos muito pequenos, muito rápidos e numerosos nos primeiros 60 segundos. Veractus perdeu 12 navios e respondeu ao fogo. Ele gritou, mire nas plataformas. As armas de sua frota brilharam.
Eles destruíram centenas de pequenas máquinas, mas para cada plataforma que caía, mais 10 pareciam tomar o seu lugar. Eles emergiram do espaço vazio, materializando-se do nada. Uma maré interminável de morte. Veractus tomou uma decisão. Todos os navios, recuem. Salto de emergência para o espaço Ketranin. Seu oficial de navegação virou-se para ele aterrorizado. São os olhos. Comandante, os jump drives não estão respondendo. Algo os está bloqueando. Não podemos escapar no planeta abaixo. Os colonos humanos observaram o céu se iluminar com fogo. Eles estavam amontoados em abrigos e porões, esperando para serem capturados ou mortos. Agora eles emergiram e viram a frota Ketrani morrendo acima deles. Navios que pareciam invencíveis há uma hora agora estavam queimando, destroços caindo na atmosfera. Veractus viu seu comando desmoronar. Sua nau capitânia tremeu quando as armas atingiram seu casco. Alarmes de alerta soaram em todas as estações. Seu oficial de comunicações gritava algo sobre uma mensagem que os humanos transmitiam em todos os canais. Jogue, ordenou Veractus. Um rosto humano apareceu na tela. Era um homem de cabelos grisalhos e olhos frios. Ele falou calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Este é o secretário-geral Marcos Shen das Nações Unidas. Durante 80 anos, pedimos proteção ao Conselho Galáctico. Durante 80 anos, fomos ignorados. Hoje paramos de perguntar. A sua frota tem 10 minutos para se render incondicionalmente. Qualquer navio que não se render será destruído. Não haverá mais avisos. A mensagem terminou. Veractus olhou para a tela, incrédulo. Isso era impossível. A humanidade não tinha frota. Todo mundo sabia disso. Eles eram uma espécie primitiva sem tecnologia de dados e sem capacidade militar. Como eles e outros navios poderiam explodir? Depois, as plataformas de armas não estavam diminuindo a velocidade. Eles estavam por toda parte, preenchendo o espaço ao redor de sua frota como uma nuvem de morte. Veractus pensou em sua honra. Ele pensou em seu dever para com o imperador. Ele pensou em todos os humanos que ele matou e escravizou e como eles nunca teriam ousado revidar. Então ele pensou em sua família em Ketra Prime, em seus filhos que estavam esperando que ele voltasse para casa. Sinalize nossa rendição, ele disse calmamente. Na Terra, no centro de comando subterrâneo, Shen observou a frota Ketrani apagar. Um por um, suas armas foram desligadas. Seus soldados no chão jogaram fora os braços e caíram de joelhos. Em menos de 2 horas, a maior força militar Ketrani já reunida foi completamente derrotada. Alina ficou ao lado dele, ainda tentando entender o que acabará de testemunhar. Como? Ela sussurrou. De onde veio tudo isso? Shen apontou para o mapa da galáxia na tela principal. Os milhares de pontos de luz estavam se movendo agora, espalhando-se de locais escondidos em direção a alvos no espaço Ketrani. Construímos estaleiros em sistemas mortos que ninguém visita. Escondemos fábricas em campos de asteroides e luas gigantes gasosas. Criamos sistemas automatizados que poderiam construir mais de si mesmos sem supervisão humana durante 80 anos, enquanto o Conselho nos observava implorar e rastejar. Estávamos nos preparando para este dia. Por que você não me contou? Por que você precisava ser convincente? Você precisava realmente acreditar que estávamos indefesos. Shen se virou para encará-la. Sinto muito por isso. Mas foi necessário. Alina observou a exibição enquanto mais instalações Ketrani caíam. 12 bases militares em todo o seu império atacaram simultaneamente, todas neutralizadas em poucas horas. A precisão era assustadora. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora vamos dar uma escolha à galáxia. Shen disse que eles podem nos aceitar como iguais ou podem aprender o que acontece com aqueles que nos tratam como presas. Ele apertou um botão em seu console. Em toda a galáxia, todas as espécies com acesso à comunicação interestelar receberam a mesma mensagem. A humanidade estava cansada de ser fraca, a humanidade estava cansada de ter medo e a humanidade estava chegando.
A grande Câmara do Conselho Galáctico nunca esteve tão silenciosa. Representantes de 200 espécies ficaram paralisados em seus assentos, olhando para os relatórios que preenchiam todas as telas da sala. Os dados não faziam sentido. As imagens eram impossíveis e ainda assim continuavam aparecendo. Um horror atrás do outro. O alto árbitro Zorvak estava em seu pódio. Sua pele prateada agora pálida com algo que poderia ser medo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele folheava as últimas notícias. Resumo inteligente. Isso não pode ser exato, disse ele. Sua voz falhou na última palavra de que os humanos não têm essa capacidade. Nossos analistas tinham certeza. O almirante Corinthian, do Comando Militar Dominário, deu um passo à frente. Ele era antigo até mesmo para os padrões de sua espécie, um veterano de 3 grandes guerras e de incontáveis conflitos menores. Em todos os seus séculos de serviço, ele nunca tinha visto nada parecido. Os dados são precisos, disse Corinthian severamente. Confirmei isso através de 6 fontes independentes. Nas últimas 72 horas, as forças humanas destruíram 12 instalações militares Catrani, capturaram toda a sua frota de ataque e estabeleceram bloqueios em torno de 7 grandes mundos Catrani. Eles fizeram isso simultaneamente com coordenação perfeita, usando armas que não sabíamos que existiam. Quantos navios? Alguém ligou da câmara. Esse é o problema. O Corinto apresentou uma exibição tática. Não podemos determinar a dimensão da sua frota porque não parecem ter uma frota tradicional. Eles estão usando plataformas de armas automatizadas, pequenas, rápidas e aparentemente sim. Nossa inteligência sugere que eles vêm construindo essas máquinas em segredo há décadas. A contagem atual está entre 50 mil e 2 milhões de unidades ativas. A Câmara explodiu em caos. Os representantes gritaram perguntas e acusações. Alguns exigiram ação militar imediata. Outros pediram negociações de emergência. O embaixador Catrani gritava que o Conselho devia defendê-los, que se tratava de um acto de guerra contra todas as espécies civilizadas. Zorvax levantou a mão pedindo silêncio. Demorou quase 1 minuto para a Câmara se acalmar. Formaremos uma coalizão, anunciou Zorvax. Os Dominari liderarão uma frota combinada de todas as espécies dispostas. Demonstraremos à humanidade que ela não pode desafiar a ordem estabelecida nesta galáxia. O almirante Corete mexeu-se desconfortavelmente. Olá, árbitro. Devo desaconselhar este curso de ação. Você questiona meu julgamento. Questiono a nossa sobrevivência se atacarmos os humanos agora. Corete mudou para um novo display. Deixe-me mostrar o que aconteceu com a frota Catrani em Nova Helsinki. A Câmara assistiu em silêncio enquanto a gravação era reproduzida. 60 navios de guerra Catrani, alguns dos navios mais poderosos de sua marinha, cercados por um enxame de máquinas minúsculas. As plataformas moviam-se como seres vivos, flutuando em torno dos navios maiores, atingindo ângulos que deveriam ser impossíveis. O fogo defensivo os cortou as centenas, mas sempre apareciam mais. Em 2 horas, todos os navios Catrani foram destruídos ou capturados. Os humanos perderam aproximadamente 800 plataformas neste combate, disse Corete. Destruíram 60 navios capitais que, em termos de relação de troca, não podemos igualar. Se os atacarmos, eles farão o mesmo conosco. Então o que você sugere? Zorvax exigiu. Antes que Corete pudesse responder, uma nova voz falou do fundo da câmara. Eu sugiro que você ouça com atenção. Todas as cabeças se viraram. A embaixadora Alina Vasquez caminhou pelo corredor central em direção ao pódio. Ela estava sozinha, desarmada, usando o mesmo uniforme diplomático simples que sempre usará, mas algo estava diferente. Ela caminhava com a cabeça erguida e, quando olhou para Zorvax, não havia medo em seus olhos. Embaixador Vasquez. Zorvax disse friamente, você não foi convidado para esta sessão. Eu sei, vim de qualquer maneira. Alina parou no centro da câmara e olhou para os representantes reunidos. Durante 80 anos, estive nesta câmara e implorei pela sua ajuda. Eu vi você ignorar nosso sofrimento. Eu ouvi você nos chamar de primitivos,
perigosos, indignos de proteção. Hoje não estou aqui para implorar. Ela ativou seu próprio display, substituindo os dados táticos de Corete por novas imagens. Estes mostravam cidades Catrani, mas não em chamas. Soldados humanos distribuíam alimentos e suprimentos médicos aos civis. Abrigos de emergência estavam sendo construídos. Os navios de transporte estavam evacuando os feridos para estações hospitalares. Derrotamos os militares Catrani, disse Alina. Poderíamos destruir a civilização deles, N. Poderíamos queimar seus mundos e tornar seu povo escravo, exatamente como eles fizeram conosco. Ninguém nesta câmara seria capaz de nos deter. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Mas não é isso que estamos fazendo. Estamos prendendo criminosos de guerra. Estamos protegendo civis. Estamos a prestar ajuda humanitária à mesma espécie que assassinou as nossas crianças. A voz de Alina endureceu. Você entende o que isso significa? Isso significa que somos mais fortes do que você em todos os aspectos importantes. Temos o poder de nos tornarmos monstros e optamos por não fazê-lo. Zorvax tentou interromper, mas Alina continuou falando. A humanidade não queria esta guerra. Pedimos paz. Pedimos coisas simples. O direito de nos defendermos. O direito de serem tratados como iguais. Você nos recusou. Você nos forçou a construir essas armas em segredo porque não nos deixou construí-las abertamente. E agora você está com medo do que nos tornamos. Ela olhou diretamente para Zor. Você deveria ter medo, mas não porque vamos destruí-lo. Você deveria ter medo porque vamos substituí-lo. A câmara estava completamente silenciosa. A velha ordem acabou. Alina declarou que o Conselho Galáctico pode aceitar isto e trabalhar conosco para construir algo melhor, ou pode resistir e ver-se tornar-se irrelevante. A escolha é sua. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Ninguém tentou impedi-la. Do outro lado da galáxia, o aviso do almirante Corinthians já se revelava verdadeiro. Uma frota de coligação de 12 espécies reuniu-se perto da fronteira do domínio, determinada a atacar posições humanas antes que se tornassem mais fortes. A frota consistia em 3.000 navios de guerra, a maior força militar. Reunidos há séculos, eles encontraram os humanos esperando por eles. A batalha durou 6 horas. As forças da coligação lutaram bravamente, utilizando todas as táticas do seu considerável arsenal. Eles atacaram em ondas. Eles tentaram sobrecarregar as plataformas com números absolutos. Eles implantaram armas que não tinham sido usadas desde a última Grande Guerra Galáctica. Nada disso importava. As plataformas humanas adaptadas a cada estratégia. Eles aprenderam com cada ataque e mudaram suas respostas em tempo real. Eles não lutaram como máquinas. Eles lutaram como uma única e vasta inteligência, antecipando os movimentos antes que acontecessem, explorando as fraquezas no momento em que apareciam quando tudo terminava. A coalizão perdeu mais de 2.000 navios. Seus humanos não perderam nada de valor estratégico. As poucas naves sobreviventes da coligação fugiram de volta para os seus sistemas de origem, transportando histórias de um pesadelo que não conseguiram derrotar. Na grande sala, Zorvax recebeu a notícia em silêncio. Ao seu redor, representantes já partiam, voltando aos seus governos para relatar o que tinham visto. As antigas alianças estavam desmoronando. A velha ordem estava morrendo. E a humanidade estava apenas começando. Os céus acima de Ketera Prime estavam cheios de plataformas de armas humanas. Eles pairavam em órbita como uma nuvem de metal, bloqueando as estrelas e lançando sombras nas antigas cidades abaixo. 10 bilhões de Keterani olharam para eles e esperaram para morrer. O secretário-geral Marco Shen estava no centro de comando da nave Capitânia Humana, observando o planeta girar lentamente abaixo dele. Sua equipe o cercou de almirantes, generais, diplomatas e cientistas, todos aguardando suas ordens. O momento que eles prepararam durante mais de 80 anos finalmente chegou. Senhor, disse o almirante Park calmamente, todas as unidades estão em posição. Podemos começar o bombardeio ao seu comando. Shen não respondeu imediatamente.
Ele olhou para a tela do mundo azul e verde que era o lar de uma civilização inteira. Ele pensou em todos os humanos que sofreram nas mãos de Keterani. Os colonos foram queimados vivos em Nova Elsínquia. As crianças levadas como escravas de uma dúzia de mundos, as famílias dilaceradas, os sonhos destruídos. As vidas terminaram por nenhum motivo além dos Keterani acreditarem que tinham o direito de tomá-las. O que quer que eles quisessem, parte dele queria vingança. Parte dele queria dar a ordem e ver Ketera Prime queimar a forma como as colônias humanas queimaram. Seria fácil, seria satisfatório e seria exatamente o que todos na galáxia esperavam. Mostre-me as projeções de segmentação. Shen disse. O almirante Park trouxe uma exibição. Marcadores vermelhos cobriram a superfície do planeta, indicando instalações militares, centros governamentais e instalações industriais. O ataque recomendado destruiria a capacidade dos Keterani de travar guerra por gerações. As baixas civis foram estimadas em 300 milhões, mas com parâmetros inaceitáveis para um conflito desta escala. 300 milhões, murmurou Shen. Eles mataram 12 mil do nosso povo. Park o lembrou, eles escravizaram mais 8 mil. Isto é justiça. É Shen que se afastou da tela? Ou é apenas vingança com desculpas melhores? A porta do centro de comando se abriu e a doutora Sarah Okonkwo entrou. Ela era velha e pequena, com cabelos e pele brancos, o espaço mais escuro. Ela serviu como principal historiadora da humanidade durante 30 anos e sabia mais sobre a civilização galáctica do que qualquer pessoa viva. Você pediu para me ver. O secretário-geral Shen assentiu. Quero que você me diga uma coisa, Sarah. Em todos os seus estudos, em todas as suas pesquisas, você já encontrou uma civilização que alcançou uma paz duradoura através da conquista? Okonkwo considerou a questão cuidadosamente. Não, todos os impérios que governaram através do medo acabaram por cair. Os dominadores têm sido a potência dominante nesta galáxia há 4.000 anos e passaram cada um desses anos lutando contra rebeliões e reprimindo a dissidência. O seu império está mais fraco agora do que era há 1.000 anos e será ainda mais fraco daqui a 1.000 anos. O medo é uma arma eficaz, mas é uma base terrível. E a misericórdia? Algum conquistador já conseguiu mostrar misericórdia? Alguns Okonkwo sorriram levemente. Eles são lembrados como os maiores líderes da história, aqueles que tinham o poder de destruir seus inimigos, e em vez disso, escolheram levantá-los. É muito mais difícil que a conquista. Demora mais. Requer paciência e sabedoria e disposição para ser visto como fraco por aqueles que não entendem. Mas as civilizações construídas com base na misericórdia sobreviveram a todos os impérios construídos com base no sangue. Shen ficou em silêncio por um longo momento. Através da tela ele podia ver cidades no lado noturno de Katara. Prime milhões de luzes representando milhões de vidas. Todos eles esperando para ver o que a humanidade faria. Passamos 80 anos fingindo ser fracos, disse ele finalmente. Talvez seja a hora de mostrar a eles como é a verdadeira força. Ele se virou para o almirante Park. Mudança de planos. Não vamos bombardeá-los. Os olhos de Park se arregalaram. Senhor, vamos ocupar o planeta. Os alvos militares só conhecem as vítimas civis se pudermos evitá-las. Quero que os criminosos de guerra sejam presos e levados a julgamento. Qualquer pessoa que se render será tratada de acordo com as leis da guerra. Qualquer um que resistir será neutralizado, mas não morto, a menos que seja absolutamente necessário. O público não aceitará isso, alertou Park. As famílias das vítimas exigem sangue. Eu sei que a voz de Shen estava pesada e responderei a eles. Mas não construirei o nosso futuro sobre uma base de atrocidade. Se nos tornarmos aquilo contra o qual lutamos, então já perdemos. A ocupação de Katara Prime começou 6 horas depois. Soldados humanos desembarcaram na capital ao amanhecer. Eles se moviam pelas ruas em formações disciplinadas. Suas armas prontas, mas não disparando. Civis Katarani observavam das janelas e portas, esperando um massacre. Em vez disso, eles viram médicos humanos montando postos de socorro.
Eles viram engenheiros reparando infraestruturas danificadas pela guerra. Eles viram soldados compartilhando suas rações com crianças famintas. Os comandantes militares Katarani que ordenaram os ataques às colônias humanas foram presos. Eles não foram espancados ou torturados. Eles foram informados sobre seus direitos sob a lei galáctica, levados para centros de detenção e informados de que receberiam julgamentos justos. Alguns deles choraram de alívio. Eles esperavam ser despedaçados por multidões furiosas no terceiro dia. O secretário-geral Shen fez um discurso CH que foi transmitido para todos os mundos da galáxia. A guerra acabou, disse ele. A humanidade venceu. Temos o poder de fazer o que quisermos. Vingar-se, conquistar, construir um império sobre os ossos dos nossos inimigos. Mas optamos por não fazê-lo. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Escolhemos não fazer isso porque nos lembramos de como era ser impotente. Lembramo-nos de sermos ignorados, rejeitados e tratados como presas. Não infligiremos esse sofrimento aos outros, nem mesmo àqueles que nos infligiram. Para o povo Ketrani, não somos seus conquistadores. Nós somos seus libertadores. Seu antigo governo usou vocês como ferramentas para sua ganância e crueldade. Nós o ajudaremos a construir algo melhor. Para o resto da galáxia, a velha ordem acabou. Mas não estamos aqui para substituir uma tirania por outra. Estamos aqui para oferecer um caminho diferente para uma galáxia onde as espécies são julgadas pelas suas ações, não pelo seu poder. Onde os fortes protegem os fracos em vez de atacá-los. Onde a paz se baseia na justiça e não no medo. Isto é o que a humanidade representa. Isto é quem escolhemos ser. Por toda a galáxia, bilhões de seres assistiram ao discurso. Alguns estavam céticos. Alguns estavam com medo. Mas muitos viram algo que nunca esperaram de uma espécie conquistadora. Espere por Ketrani Prime. Uma jovem Ketrani se aproximou de um soldado humano que montava a guarda do lado de fora de um posto de socorro. Ela era magra e suja. Claramente um refugiado de uma das regiões devastadas pela guerra. Nas mãos ela segurava uma pequena flor, uma das poucas coisas que lhe restavam. Ela ofereceu ao soldado. O soldado ajoelhou-se, aceitou a flor e sorriu. Então ela enfiou a mão na mochila e tirou uma barra de ração, que deu à menina por um breve momento. Um pequeno gesto. Mas foi capturado por câmeras de notícias e transmitido por toda a galáxia. E de alguma forma, aquela imagem de um soldado humano e uma criança Ketrani compartilhando um presente significou mais do que todos os discursos e declarações. Significava que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. 6 meses se passaram desde o fim da guerra. A galáxia ainda estava se ajustando à nova realidade ou realidade onde a humanidade não era mais uma piada a ser descartada, mas um poder a ser respeitado e temido. A grande câmara do Conselho Galáctico parecia diferente agora. Várias plataformas estavam vazias. Sua espécie não se retirou totalmente da organização. Outros tinham novos rostos. Os seus representantes anteriores foram discretamente removidos por governos ansiosos por se distanciarem das antigas políticas anti-humanas. A seção Ketrani estava vazia. O império deles havia se despedaçado em uma dúzia de fragmentos, cada um negociando separadamente com a Terra. A embaixadora Alina Vasquez entrou na câmara com a cabeça erguida. Ela se lembrou de todas as vezes em que entrou nesta sala como uma suplicante, implorando por pedaços de proteção que nunca vieram. Esses dias acabaram. O alto árbitro Zorvak ainda estava em seu pódio, mas parecia de alguma forma diminuído. Sua pele prateada havia perdido o brilho. Sua postura orgulhosa tornou-se uma queda cansada. Ele havia sobrevivido à convulsão política que se seguiu à vitória da humanidade, mas por pouco. Sua autoridade agora repousava na tradição e não no poder. O Conselho reconhece o embaixador Vasquez das Nações Unidas, anunciou Zorvak. Sua voz estava achatada e cansada. Você pode se dirigir à Assembleia. Alina subiu na plataforma de discurso. Ao contrário de antes, agora estava posicionado no mesmo nível de todos os outros. Uma pequena mudança, mas significativa. Obrigado.
Auto-árbitro. Alina ativou seu display. Venho hoje perante este conselho não para exigir ou ameaçar, mas para propor. A humanidade acredita que as velhas formas de fazer as coisas falharam. Acreditamos que esta galáxia pode ser melhor. Ela trouxe uma série de documentos, rascunhos de tratados, acordos econômicos, pactos de defesa mútua. Os representantes os estudaram com diversos graus de interesse e suspeita. Durante milhares de anos, o Conselho funcionou com base num princípio simples: os fortes tiram dos fracos. Os acordos comerciais favorecem aqueles que têm poder militar. Jovem, nossas espécies são exploradas até que morram ou se tornem fortes o suficiente para explorar outras. Este ciclo continuou por tanto tempo que muitos de vocês provavelmente pensam que é a única maneira de as coisas funcionarem. Alina olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de espécies que antes a consideravam irrelevante. Acreditamos no contrário. Acreditamos que a verdadeira força não reside na dominação, mas na cooperação. Uma galáxia onde cada espécie tem a oportunidade de crescer e prosperar. Onde os conflitos são resolvidos através da negociação e não da conquista. Onde a medida de uma civilização não é quantos outros ela esmagou, mas quantos ajudou. Isso é ingênuo, interrompeu Zorvax. A galáxia sempre funcionou com energia. A sua própria vitória prova que você venceu porque construiu uma força militar superior, não porque estava moralmente certo. Você está certo, admitiu Alina. Vencemos porque éramos mais fortes, mas continuamos fortes porque estávamos certos. Veja o resultado da nossa guerra. Os mundos Catrani que ocupamos estão em paz. Seu povo está alimentado. Sua infraestrutura está sendo reconstruída. Os seus criminosos de guerra enfrentam justiça através de julgamentos justos. Quantas de suas vitórias passadas podem dizer o mesmo? Ela mudou a exibição para mostrar imagens de Ketra Prime, trabalhadores humanos e Ketrani construindo casas juntos, escolas reabrindo com ambas as espécies sentadas nas mesmas salas de aula, um conselho conjunto de administradores humanos e líderes comunitários Catrani trabalhando para estabelecer um novo governo. Há 6 meses, os Catrani eram nossos inimigos. Hoje, 3 dos seus estados fragmentados solicitaram uma aliança com a Terra, não porque os forçamos, porque eles viram o que fizemos e decidiram que queriam fazer parte dela. Esse é o poder da misericórdia. Essa é a força de fazer o que é certo. A Câmara estava silenciosa. Os representantes sussurravam entre si, sem saber como responder. A humanidade não está pedindo o controle deste conselho. Helena continuou: não estamos procurando substituir os dominadores como o poder dominante. Estamos propondo algo diferente, uma parceria entre iguais. Cada espécie com voz, cada mundo com proteção, uma verdadeira comunidade galáctica construída sobre valores partilhados e não sobre o medo partilhado. Ela desativou o display e ficou em silêncio, esperando. O primeiro a falar foi o embaixador Trelix do Veren. Sua espécie era pequena e pacífica, conhecida por suas realizações artísticas e não por seu poder militar. Eles foram ignorados pelo Conselho durante séculos. Os Veren apoiam esta proposta, disse Trelix. Vimos como a humanidade trata os seus antigos inimigos. Acreditamos que eles são sinceros. Um por um, outros representantes levantaram-se para falar. O Silfax, que parecia dormir durante os discursos anteriores de Helena, anunciou seu apoio. Os Metronin, rivais de longa data dos Catronin, ofereceram-se para sediar a primeira cimeira conjunta. Até mesmo alguns dos estados clientes dominadores manifestaram um interesse cauteloso. Zorvax observou sua ordem cuidadosamente construída desmoronar ao seu redor. Durante 4.000 anos, os Dominari mantiveram o controle através de uma estratégia simples. Mantenha as outras espécies divididas, mantenha-as com medo e mantenha-as dependentes da proteção dos dominadores. Agora a humanidade estava a oferecer algo diferente e as espécies que se tinham contentado com os velhos hábitos estavam subitamente a ver novas possibilidades. Isto é um erro, disse Zorvax finalmente. A humanidade mostrou-se capaz de uma violência terrível. Eles esconderam a sua verdadeira natureza durante 80 anos. Como algum de vocês pode confiar neles agora? Por causa do que fizeram com seu poder, respondeu Trelic, eles poderiam ter destruído os Catronin.
Eles optaram por reconstruí-los. Isso nos diz mais sobre quem eles são do que 80 anos fingindo ser fracos. A votação foi convocada. 112 espécies votaram para aceitar a proposta da humanidade. 63 votaram contra e 25 se abstiveram. Não foi unânime, mas foi suficiente. Quando a sessão terminou e os representantes saíram da Câmara, Helena se viu sozinha com Zorvax. O árbitro principal não havia saído do pódio. Ele estava olhando para o vazio assentos, as plataformas vazias, os símbolos de uma época que estava terminando. Você venceu, Zorvax, disse calmamente. Espero que você entenda o que isso significa. Eu acho que sim. Não, Zorvax finalmente se virou para olhar para ela. Seus olhos eram antigos, cheios de lembranças de séculos que ela não conseguia imaginar. Você pensa que está construindo algo novo, mas toda grande potência acredita nisso a princípio. O Dominaria também acreditava nisso. Há 4.000 anos, pensávamos que iríamos trazer ordem e justiça a uma galáxia caótica. E por um tempo fizemos isso, mas o poder muda aqueles que o detêm. Com o tempo, você enfrentará as mesmas escolhas que enfrentamos. Serão tentados pelos mesmos atalhos, e algum dia outra espécie jovem surgirá para desafiá-los, tal como vocês nos desafiaram. Helena considerou suas palavras cuidadosamente. Talvez você esteja certo. Talvez fracassemos eventualmente, mas prefiro tentar construir algo bom e falhar do que nunca tentar. Ela se virou e saiu da câmara. Zorvax permaneceu em seu pódio muito depois de todos os outros terem ido embora. Ele abriu um arquivo em seu display pessoal, um documento histórico que ele não lia há séculos. Foi a carta fundadora do Conselho Galáctico, escrita por seus ancestrais quando eles uniram a galáxia sob o domínio Dominaria. A linguagem estava cheia de esperança e idealismo. Promessas de justiça e igualdade há muito esquecidas. Eles já tinham dito isso uma vez, antes dos compromissos, das corrupções e do lento deslizamento para a tirania. Talvez os humanos se saíssem melhor. Talvez eles encontrassem uma maneira de manter seus ideais mesmo enquanto seu poder aumentasse. Ou talvez falhassem, tal como todos os outros falharam. Mas enquanto Zorvax lia aquelas palavras antigas, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Demorou um momento para reconhecer a emoção. Era esperança, a galáxia estava a mudar, a velha ordem estava a morrer e, pela primeira vez em milhares de anos, o futuro era incerto. Talvez isso não fosse uma coisa tão ruim, afinal. 6 meses se passaram desde o fim da guerra. A galáxia ainda estava se ajustando à nova realidade ou realidade onde a humanidade não era mais uma piada a ser descartada, mas um poder a ser respeitado e temido. A grande câmara do Conselho Galáctico parecia diferente agora. Várias plataformas permaneceram vazias, as suas espécies não se retiraram totalmente da organização, outras mantiveram novas caras. Os seus representantes anteriores foram discretamente removidos por governos ansiosos por se distanciarem das antigas políticas anti-humanas. A seção Catrani estava vazia, seu império havia se despedaçado em uma dúzia de fragmentos, cada um negociando separadamente com a Terra. A embaixadora Alina Vasquez entrou na câmara com a cabeça erguida. Ela se lembrou de todas as vezes em que entrou nesta sala como uma suplicante, implorando por pedaços de proteção que nunca vieram. Esses dias acabaram. O alto árbitro Zorvax ainda estava em seu pódio, mas parecia de alguma forma diminuído. A sua pele prateada tinha perdido o brilho, a sua postura orgulhosa tinha se tornado numa queda cansada, ele tinha sobrevivido à agitação política que se seguiu à vitória da humanidade, mas por pouco, a sua autoridade agora repousava na tradição e não no poder. O Conselho reconhece o embaixador Vasquez das Nações Unidas, anunciou Zorvax, com a voz embotada e cansada, você pode se dirigir à Assembleia. Alina subiu na plataforma de fala, ao contrário de antes, agora estava posicionada no mesmo nível de todos os outros. Uma pequena mudança, mas significativa. Obrigado. Olá, árbitro. Alina ativou seu display. Venho hoje perante este conselho não para exigir ou ameaçar, mas para propor, a humanidade acredita que as velhas formas de fazer as coisas falharam. Acreditamos que esta galáxia pode ser melhor.
Ela trouxe à tona uma série de documentos, rascunhos de tratados, acordos econômicos, pacotes de defesa mútua. Os representantes os estudaram com diversos graus de interesse e suspeita. Durante milhares de anos, o Conselho funcionou com base num princípio simples: os fortes tiram dos fracos. Os acordos comerciais favorecem aqueles que têm poder militar. Espécies mais jovens são exploradas até que morram ou se tornem fortes o suficiente para explorar outros. Este ciclo continuou por tanto tempo que muitos de vocês provavelmente pensam que é a única maneira de as coisas funcionarem. Alina olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de espécies que antes a consideravam irrelevante. Acreditamos no contrário. Acreditamos que a verdadeira força não reside na dominação, mas na cooperação. Uma galáxia onde todas as espécies têm a oportunidade de crescer e prosperar, onde os conflitos são resolvidos através da negociação e não da conquista. Onde a medida de uma civilização não é quantos outros ela esmagou, mas quantos ajudou. Isso é ingênuo. Zorvax interrompeu. A galáxia sempre funcionou com energia. A sua própria vitória prova que você venceu porque construiu uma força militar superior, não porque estava moralmente certo. Você está certo, admitiu Alina. Vencemos porque éramos mais fortes, mas continuamos fortes porque estávamos certos. Veja o resultado da nossa guerra. Os mundos Cotrani que ocupamos estão em paz. O seu povo está alimentado, as suas infraestruturas estão a ser reconstruídas, os seus criminosos de guerra enfrentam justiça através de julgamentos justos. Quantas de suas vitórias passadas podem dizer o mesmo? Ela mudou a exibição para mostrar imagens de Ketra Prime, trabalhadores humanos e Ketrani construindo casas juntos, escolas reabrindo com ambas as espécies. Sentadas nas mesmas salas de aula, um conselho conjunto de administradores humanos e líderes comunitários Ketrani trabalhando para estabelecer um novo governo. Há 6 meses, os Ketrani eram nossos inimigos. Hoje, 3 dos seus estados fragmentados solicitaram uma aliança com a Terra, não porque os forçamos, porque eles viram o que fizemos e decidiram que queriam fazer parte dela. Esse é o poder da misericórdia. Essa é a força de fazer o que é certo. A Câmara estava silenciosa. Os representantes sussurravam entre si, sem saber como responder. A humanidade não está pedindo o controle deste conselho. Helena continuou: não estamos procurando substituir os dominadores como o poder dominante. Estamos a propor algo diferente, uma parceria entre iguais, todas as espécies com voz, todos os mundos com proteção, uma verdadeira comunidade galáctica construída sobre valores partilhados e não sobre o medo partilhado. Ela desativou o display e ficou em silêncio, esperando. O primeiro a falar foi o embaixador Trelex do Veren. Sua espécie era pequena e pacífica, conhecida por suas realizações artísticas e não por seu poder militar. Eles foram ignorados pelo Conselho durante séculos. Os Veren apoiam esta proposta, disse Trelex. Observamos como a humanidade trata seus antigos inimigos, acreditamos que eles são sinceros. Um por um, outros representantes levantaram-se para falar. O Silfax, que parecia dormir durante os discursos anteriores de Helena, anunciou seu apoio. Os Metroni, rivais de longa data dos Ketroni, ofereceram-se para sediar a primeira cimeira conjunta. Até mesmo alguns dos estados clientes dominadores manifestaram um interesse cauteloso. Zorvax observou sua ordem cuidadosamente construída desmoronar ao seu redor por 4.000 anos. Os Dominari mantiveram o controle através de uma estratégia simples. Mantenha as outras espécies divididas, mantenha-as com medo e mantenha-as dependentes da proteção dos dominadores. Agora a humanidade estava a oferecer algo diferente e as espécies que se tinham contentado com os velhos hábitos estavam subitamente a ver novas possibilidades. Isto é um erro, disse Zorvax finalmente. A humanidade mostrou-se capaz de uma violência terrível. Eles esconderam a sua verdadeira natureza durante 80 anos. Como algum de vocês pode confiar neles agora? Por causa do que fizeram com seu poder, respondeu Trelex, eles poderiam ter destruído os Ketroni. Eles optaram por reconstruí-los. Isso nos diz mais sobre quem eles são do que 80 anos fingindo ser fracos. A votação foi convocada, 112 espécies votaram para aceitar a proposta da humanidade. 63 votaram contra e 25 se abstiveram. Não foi unânime,
mas foi suficiente. Quando a sessão terminou e os representantes saíram da Câmara, Alina viu-se sozinha com Zorvax. O árbitro principal não havia saído do pódio. Ele estava olhando para os assentos vazios, a plataforma vazia MS, os símbolos de uma era que estava terminando. Você ganhou, Zorvax, disse calmamente. Espero que você entenda o que isso significa. Eu acho que sim. Não, Zorvax finalmente se virou para olhar para ela. Seus olhos eram antigos, cheios de lembranças de séculos que ela não conseguia imaginar. Você pensa que está construindo algo novo, mas toda grande potência acredita que, a princípio, o Dominari também acreditou. Há 4.000 anos, pensávamos que iríamos trazer ordem e justiça a uma galáxia caótica. E por um tempo fizemos isso, mas o poder muda aqueles que o detêm. Com o tempo, você enfrentará as mesmas escolhas que enfrentamos. Serão tentados pelos mesmos atalhos e algum dia outra espécie jovem surgirá para desafiá-los, tal como vocês nos desafiaram. Alina considerou suas palavras cuidadosamente. Talvez você esteja certo. Talvez fracassemos eventualmente, mas prefiro tentar construir algo bom e falhar do que nunca tentar. Ela se virou e saiu da câmara. Zorvax permaneceu em seu pódio muito depois de todos os outros terem ido embora. Ele abriu um arquivo em seu visor pessoal, um documento histórico que não lia. Há séculos. Foi a carta fundadora do Conselho Galáctico, escrita por seus ancestrais quando eles uniram a galáxia sob o domínio Dominari. A linguagem estava cheia de esperança e idealismo, promessas de justiça e igualdade há muito esquecidas. Eles já haviam falado sério antes dos compromissos, das corrupções e do lento deslizamento para a tirania. Talvez os humanos se saíssem melhor. Talvez eles encontrassem uma maneira de manter seus ideais mesmo enquanto seu poder aumentasse. Ou talvez falhassem, tal como todos os outros falharam. Mas ao ler aquelas palavras antigas, Zorvax sentiu algo que não sentia há muito tempo. Demorou um momento para reconhecer a emoção. Foi a esperança. A galáxia estava mudando. A velha ordem estava morrendo. E pela primeira vez em milhares de anos, o futuro era incerto. Talvez isso não fosse uma coisa tão ruim, afinal.